Boa noite, irmãos. Saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu convido vocês a fazer uma leitura bíblica, Eclesiastes também. Nossa dirigente leu vários versículos, menos o que eu vou usar. Eclesiastes 12, verso 1. Convido vocês a fazer essa leitura. Eu vou ler uma vez, depois eu convido a congregação a ler juntamente comigo. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 apenas. Irmãos, tem Bíblia? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Vamos ler juntos? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Vamos orar. Nosso Deus, nesta noite, somos agradecidos ao Senhor pelo momento que é propício a Deus a fazer uma meditação na Tua Palavra com respeito, ao Pai, a este aviso que o Senhor dá a cada jovem. E nós pedimos que Teu Espírito Santo esclareça em nossos corações a Tua Palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, se você ler esse capítulo todo, capítulo 12, você vai ver que o rei Salomão faz um contraste, entre a mocidade e a velhice. Ele sempre vai usando esse exemplo de que um dia quem é jovem vai ficar velho, e se durante a sua mocidade você deixou para trás as possibilidades boas, quando você for velho você vai se arrepender tardiamente. Vocês já notaram, eu estou vendo muitos jovens aqui, graças a Deus, porque o recado é mais para os jovens do que para os velhos, mas não sei quantos de vocês jovens que não gostam muito de olhar noticiário, mas quando você vê um jornal impresso ou mesmo na televisão, pessoas mortas, geralmente se tiver uma tarja na vista, significa que aquele ser humano tem de 17 anos para baixo. Como a lei do nosso país proíbe colocar em foco o rosto de um adolescente, por causa do estatuto do adolescente. Então, quando você vê pessoas mortas que têm uma tarja fechando o rosto, você logo entende que aquela pessoa tinha menos de 17 anos. Há uma estatística no nosso país que agora, quando morre um idoso, morrem 9 jovens. Isto não é normal. Normal seria o contrário. Quando morresse 9 idosos, morreria um jovem. E o que é que está acontecendo então para que essa estatística terrível no nosso país aconteça? Exatamente o que Salomão escreve aqui. Eu quero ler para você algo aqui que é um dizer popular no nosso país. Dizer popular no país brasileiro diz assim: na sua juventude você deve aproveitar para o seu prazer. Na sua meia-idade você deve aproveitar a sua vida para os negócios. E na sua velhice você deve aproveitar para a religião. Vocês acham que este dizer popular está correto? Sem dúvida nenhuma que não, meu prezado. Nas Escrituras Deus diz que tanto na mocidade quanto na meia-idade e na velhice é para você aproveitar para o seu Criador. Não é para você aproveitar para coisas que irão destruir a sua própria vida. Por que será que Deus fala diretamente para os jovens nesse texto?
Eu coloquei aqui, irmãos, que na juventude nós somos inclinados a esquecer do Criador e se preocupar muito com as novas descobertas. Você sabe que quando o ser humano chega na adolescência, ele entra numa encruzilhada. Ele está saindo de um mundo e entrando no outro. Ele deixa de ser criança e ele está começando a ser adulto. Então ele começa a ficar em várias descobertas que faz com que ele não tenha tempo de pensar no seu Criador. Portanto, hoje eu anotei 4 coisas para nós vermos aqui sobre esta ordem de Deus de lembrar do Criador. A juventude são os anos de maior vigor do ser humano. Esta é a primeira razão por que Deus manda o ser humano lembrar dele quando é jovem. Porque o maior momento de vigor da sua vida é quando você é jovem. Você já observou que as Forças Armadas só chamam um jovem que tem 18 anos? Por que ela não chama velho ou de meia idade? Porque eles não têm mais vigor para aquele tipo de trabalho. Será que traficante anda atrás de velho? Não, só anda atrás de jovem. Então você observa pela própria prática da sociedade que o jovem é a base para tudo o bem ou o mal que se precisa aqui no mundo. Eles vão primeiro atrás do jovem. E Deus, sendo nosso Criador, Ele adverte: ei, quando você é jovem, lembre de mim, eu sou seu Criador. Eu coloquei 2 coisas da nosso vigor de jovem. Precisamos da lei de Deus no coração por causa desse vigor. Se você não tiver a lei de Deus no seu coração, você, usando o vigor da sua juventude, você vai fazer uma série de loucuras na sua vida. E eu anotei aqui Provérbios capítulo 3, eu quero que você volte só um livro. Você está em Eclesiastes, você volta para o livro de Provérbios, também escrito por Salomão, e leia o verso 1 a 4 de capítulo 3. Escute bem. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Vou contar uma pequena história para vocês aqui. Eu nasci no interior, mas me criei na capital, em Belém, no bairro que hoje é chamado de Castanheira, por causa do shopping. Eu fui menino de rua da capital. Os meus amigos da infância que não tiveram o privilégio de lembrar do Criador, todos estão mortos. A minha família tinha uma estatística de que eu não chegaria a 30 anos. Mas alguém teve o cuidado de me falar o que eu estou falando para vocês quando eu era jovem. E eu passei a lembrar do meu Criador na minha mocidade. E hoje, mês que vem, eu vou fazer 58. E isso por causa de uma coisa, porque eu passei a colocar dentro do meu coração os ensinos do meu Criador. E Ele começou a me livrar exatamente daquilo que não livrou meus colegas, que alguns já têm 30 anos que estão mortos, né? Precisamos então, falando para os jovens, você precisa colocar a lei de Deus no seu coração para poder frear o seu impulso, do seu vigor na mocidade. Mas também você precisa confiar em Deus. Você sabe que o jovem, ele pensa que ele é imortal. Nós que somos velhos hoje, já fomos jovens, nós éramos desse jeito. O cara estava ali no igarapé, aí o cara, rapaz, eu duvido tu pular da rama daquela árvore aí, né? E o cara não vai nem olhar lá no fundo do rio se tem pau, se tem nada. Sobe lá e pula, porque o jovem tem a ideia que ele é imortal, o que não é, né? Por isso, Provérbio 3 ainda, o verso 4 diz:
acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus passos. Observe bem, a palavra, eu acho na sua Bíblia aparece a palavra não te estribes no teu próprio entendimento, que é você se apoiar. Você ser o seu próprio mestre, né? Você achar que isso está correto e vai em frente. Enquanto Salomão diz assim, não, ei, confia em Deus, porque Ele que vai endireitar os teus passos, para te não pisar em cima de uma mina que vai destruir a tua vida. A primeira razão, então, só a Jeane, né, mas todos esses jovens que estão aqui, que Deus escreve esse artigo bíblico para nós é por causa do vigor da mocidade. Quando nós somos jovens, nós temos vigor de sobras para fazer o que é bom ou para fazer o que é ruim. Mas além disso, também a juventude é o tempo de maior sensibilidade humana. É por isso que é na mocidade que você vai arranjar a sua felicidade do futuro ou o seu sofrimento do futuro. É porque durante a mocidade o seu coração é mais sensível para as coisas. Somos sensíveis para o bem ou para o mal. Eu quero que você só volte para Provérbios, que estamos no 3, volte para o 1 e leia comigo alguns versículos que o rei Salomão fala para nós. Provérbios, não, desculpa, é do 7. Provérbios 7, versículo 6. Veja o que diz aí. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, diz o rei Salomão, eu vi entre os simples, descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Eu não vou ler o resto do texto, você pode ler em casa. Aí quando você vai ler o resto do texto, você vai descobrir por que Salomão diz que esse jovem não tinha juízo. A cabeça dele era oca. É porque um homem casado viajou para trabalhar, o texto diz, e a mulher dele era adúltera, ou seja, a mulher traía o seu marido. E ela saiu para a rua para procurar um amante. E o rei Salomão diz que ele estava olhando da janela da casa dele e viu que tinha um jovem que não tinha juízo de se meter com aquela mulher casada. Então observe bem que esta sensibilidade que o jovem tem, pode ser que ele vai ceder para o bem ou para o mal. Diz aqui, em Gênesis 39, versículo 11 e 12, você também pode anotar e ler em casa, que tinha um oficial do rei do Egito, tinha um oficial que ele tinha um empregado muito bonito. O nome dele era José, que até a Record mostrou aí a vida de José do Egito. E um dia, a mulher desse oficial também era uma mulher adúltera. Um dia, diz que ela botou os olhos em José, porque ele era formoso, e fez uma proposta para ele. Mas o José não era igual a este jovem aqui do Provérbios 7. O José tinha a palavra de Deus na cabeça dele. E ele disse para a mulher o seguinte: o meu patrão me colocou aqui para tomar conta de tudo que ele tem, mas você, a esposa dele, está fora do que ele mandou eu tomar de conta. Por isso eu não aceito a sua proposta. E a mulher avançou nele e o agarrou. E o texto bíblico diz que ele deixou a blusa da mão dela e saiu correndo. Esse jovem tinha juízo, mas você sabe por que ele tinha juízo? Porque ele tinha a palavra de Deus na cabeça dele. É por isso que Salomão diz que nós, na nossa mocidade, precisamos colocar na nossa cabeça a palavra do Senhor. Nós temos também, na época de jovens, que controlar os nossos desejos, porque é nesse período em que tudo está aflorando.
O hormônio, tanto da moça como do rapaz, é no período da mocidade que está estourando. Você tem uma responsabilidade de você controlar. Por quê? Você pode anotar também em Gênesis 4, versículo 7, onde conta um episódio que Caim matou o seu irmão Abel. Quando ele estava com desejo de matar o seu irmão, Deus apareceu para ele e falou o seguinte: olha, Caim, teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, senão ele vai te levar para o mal. Mas o Caim não deu ouvido e deixou que seu desejo levasse ele a ser o primeiro assassino da humanidade. Observe então que dentro dessa sensibilidade que o jovem tem, ele tem uma responsabilidade de quê? De frear algumas coisas na sua vida que poderão levar ele à própria desgraça. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, Paulo escreve a um jovem e ele diz assim: jovem Timóteo, eu estou te ordenando que tu esqueças as paixões da mocidade que pode atrapalhar a tua vida. Controle. Mas também na época da mocidade é a época de maior aprendizado da vida. Hoje, quando você vê alguém advogando, consultando em um consultório médico, quando foi que ele foi para a faculdade fazer aquele treinamento? Na mocidade. Se você vê um velho coronel, general, ele foi quando para o quartel para se tornar um general? Quando era jovem. É a época do aprendizado. Agora eu quero dizer para você uma coisa, jovem. Pode ser que a época do seu aprendizado seja para o mal ou seja para o bem. A primeira coisa, irmãos, que o livro de Provérbios capítulo 4 diz, o rei Salomão vai falar dele, ele vai falar a experiência dele. Ele diz, Provérbio 4, verso 3: quando eu era filho, andava na companhia do meu pai, eu era filho único diante da minha mãe. Então meu pai me ensinava e me dizia: meu filho, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos para que tu vivas. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se abraçares a sabedoria, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os teus anos de vida. Meu prezado, quando eu nasci, a média de vida do brasileiro era 45 anos. Hoje, a média de vida do brasileiro é 72 anos. Aí você vai descobrir uma coisa. O jovem, quando chama os velhos de antiquado, de sabe de nada, sabe nem mexer no celular, tudo bem, você tem razão. Mas em questão de sabedoria, é com os velhos. Você sabe por que os brasileiros estão vivendo 72 anos e não mais apenas 45, como era na década de 60? Porque os velhos que fumavam abandonaram o cigarro, que mata 150 mil brasileiros por ano. Os vícios que levavam à morte prematuramente, aqueles que adquiriram a sabedoria abandonaram. Hoje você vê jovens mais fumando do que adultos. Por quê? O que está acontecendo? Falta de sabedoria. Em vez de o jovem olhar e dizer assim: mas rapaz, olha, se esse homem que tem 50 anos abandonou esse vício, é sinal que isso não presta. Eu também não quero isso. A razão por que morrem 9 jovens e um velho é por causa disso. Está faltando sabedoria. E é isso que Salomão diz que nós temos que ter no aprendizado da vida, a sabedoria de Deus.
Mas observe também que Deus fala no capítulo 4 de Provérbios, verso 20. Escute aí. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não deixes apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque os meus ensinamentos são vida para quem os acha e saúde para o corpo de quem usa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Seria muito bom que o jovem entendesse uma coisa, que a vida é uma dádiva. Quando você diz, Deus me deu a vida, Ele lhe deu. E junto com ela, Ele lhe deu uma responsabilidade de cuidar desta vida que Ele lhe deu. Não adianta você pensar, como eu tenho visto na rede social, alguns dizendo, mas se Deus é todo poderoso, por que Ele permitiu isso? Foi porque junto com a minha vida Ele me deu uma responsabilidade de eu cuidar desta vida que Ele me deu. Se eu não cuido, eu vou morrer prematuramente. Tem 2 textos nas Escrituras que mostram que Deus diz que ninguém pode acrescentar nenhum dia no curso da sua vida, mas pode diminuir. No capítulo 6 de Mateus, Jesus disse, por mais ansioso que vocês estejam, vocês não podem aumentar um palmo no curso da vida de vocês. Mas já no livro de Eclesiastes diz, não seja demasiadamente perverso, porque morrerás antes do teu tempo. Então, meu prezado, não é possível eu aumentar meus dias de vida, mas é possível eu diminuir. Se eu viver de maneira perversa aqui, não significa o cara que sai matando todo mundo. É aquele elemento que não quer viver segundo os padrões que o Criador nos deu para viver. E a última coisa que eu quero ver com vocês é que a juventude é a idade dos maiores perigos também. Embora a juventude seja a época do vigor, a época da sensibilidade, é nessa época que você se apaixona muito rápido e sofre muito rápido porque a namorada lhe abandonou. Mas também é a época que você está com a sua cabeça aberta para aprender. E finalmente é a época também do maior perigo. A primeira coisa que o livro de Provérbios adverte é a amizade perigosa. Meu prezado, não tem ninguém que começou a usar droga porque ele foi lá no boqueiro. Rapaz, ele sonhou, rapaz, droga é muito bom, eu vou lá no boqueiro comprar um baseado aí para mim. Conversa. Um amigo dele pegou e disse para ele assim, rapaz, isso aqui deixa o cara na rua. Dá uma experimentada aí. Aí o camarada foi fazer. Você sabe por quê? Amizade ruim. É a primeira coisa que o livro de Provérbios adverte. Você está em Provérbios, só vire para o capítulo 13. Era bom que os jovens estivessem anotando isso. E leia comigo o verso 20. Quem anda com um sábio também se tornará um sábio. Mas aquele que é companheiro dos insensatos se tornará um homem mau. Meu prezado, que está falando aqui é a palavra do Senhor. Está dizendo assim, arranje um amigo ruim para você, que com pouco tempo você é a cópia dele. Lá em Santa Maria estava falando de a morte de alguns jovens que houve aí no Prata, né, que eram delinquentes. E um policial lá falou assim, infelizmente,
Quando morre um marginal na sociedade, ele já deixou 20, 30 discípulos igual a ele. É o que o livro de Provérbios está falando, meu Deus. Se você se associa com quem é bom, você será um homem bom. Se você se associa com quem é ruim, não adianta você dizer, não, eu tenho personalidade, eu não vou me deixar levar, não. Não, meu amigo, quando eu era militar, eu ouvia um ditado lá no quartel que era Maria vai com as outras. O que significa isso? Que quando você faz parte de uma turma, se o pessoal dizer, vamos ali fazer tal coisa, todo mundo vai. Você quer se identificar com a turma. Então é a primeira advertência dos perigos da mocidade, é amizade. Você tem que selecionar a sua amizade. Às vezes seus pais dizem, olha, essa amizade não serve para você. Sabe o que você faz? Ficar com raiva dos seus pais. Agora eu quero dizer para você que o cara que tem o cabelo branco não é porque ele pintou, não. É porque ele viveu muito neste mundo. E ele já sabe de todo o perigo que ele passou e que ele não quer que você passe. Além da amizade perigosa, existe uma coisa nas escrituras chamada aventuras perigosas. O jovem adora isso. Estava olhando o negócio daqueles esportes radicais. Eu já fiz rapel quando eu era da aeronáutica, eu desci de helicóptero naquela corda. Mas esse esporte radical que o jovem faz hoje, eu fiquei pensando assim, rapaz, esses caras não têm massa cinzenta na cabeça, não. Você já viu também o cara sai correndo num prédio para tentar pular para o outro prédio. E quando não alcança, ele se esborracha lá embaixo. É assim que os jovens gostam de aventura, adrenalina. Mas veja o que Deus diz sobre isso. Provérbios capítulo 1, verso 11. Aqui diz assim. Vamos ler o 10. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. É a ordem, né? Se eles disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo, inteiros como aqueles que descem a cova. E nós vamos achar toda a sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. E tu vai lançar a sorte junto conosco. Nós teremos uma só bolsa. E o verso 15, Deus diz assim, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Aventura. Primeira vez que um adolescente rouba, ele não roubou por necessidade, roubou por causa da aventura. Alguém disse para ele que é adrenalina. Eu conheci um jovem na minha cidade que ele chamava os outros adolescentes para ir de moto sem capacete, dar cavalo de pau na frente dos patrulheiros lá. Que tem um posto ali, você sabe, né, em Santa Maria, da Polícia Federal, que era para os patrulheiros correr atrás deles, e eles entrar nos becos para enganar, distorcer os patrulheiros, e uma vez eles fazendo isso, entraram numa rua que tinha um valão lá, que só passava uma moto na ponte, e o patrulheiro com a viatura atrás caiu dentro dessa valona. E aí eles ficaram com raiva que eles passaram a correr atrás deles e atirarem. Agora me pergunte se esse jovem ainda está vivo. Não. Aventura perigosa, para que isso? E provocar um policial para correr atrás dele e atirar ele. Mas é isto que são as aventuras perigosas que o jovem gosta. Adrenalina é adrenalina. Gosta disso. E Deus está dizendo, se saia disso. E a terceira e última coisa é os prazeres perigosos. Meu prezado, as escrituras mostram que nasceu um homem antes de Cristo, que ele foi
consagrado a Deus desde o ventre materno da mãe dele. Ele estava consagrado a Deus, o nome dele chamava-se Sansão. Todo mundo sabe da história desse homem, que era o homem mais forte que já existiu, porque o Espírito Santo de Deus lhe proporcionava uma força sobrenatural para ele fazer um trabalho para Deus, que era libertar Israel da mão dos filisteus. Mas este jovem super-homem, ele passou a querer ter prazeres perigosos. Era proibido para ele, por ser consagrado a Deus, casar com uma estrangeira. Então os pais dele aconselharam ele: meu filho, procure uma moça da nação de Israel para casar com você. Ele disse: eu não quero, eu quero prazer perigoso, eu vou lá no meio dos meus inimigos e é lá que eu vou arranjar uma namorada, que é para provocar ele. E você sabe o que aconteceu com Sansão por causa dos prazeres perigosos que ele gostava. Findou os dias da sua vida cego, rodando um moinho para os filisteus no lugar dos boi. Os filisteus furaram seus 2 olhos e colocaram ele para rodar um moinho em lugar dos bois, e eles batendo palma e gritando e cantando de alegria. Meu prezado, quando Deus diz: ei jovem, te lembra de mim quando tu é jovem, sabe por quê? Porque Deus já sabe que é nesse período da mocidade que você é mais vulnerável. Por causa de quê? Do seu vigor, que é muito, da sua sensibilidade para as coisas, que é só do Cristo. Mas também Ele sabe que é uma época muito fácil para você aprender o que é bom e o que é ruim. E finalmente Ele sabe que é a época do maior perigo. Meu prezado, eu digo para você uma coisa interessante. Acho que alguns de vocês também gostam disso. Eu gosto de pesca submarina. Pescar com aquele arpão debaixo da água. Um dia, conversando com outros pescadores lá da igreja, nós vimos uma coisa interessante, que até no mundo, na natureza, aqueles que são adultos têm mais sabedoria do que os que são novinhos. Quando a gente mergulhava de dia, os peixinhos miudinhos vinham tudo olhar no nosso óculos aqui. E os grandes, cadê os grandes? Todo intocado, com medo do arpão. Mas os pobres dos miudinhos vinham olhar no óculos da gente. Mas a gente só não fisgava por quê? Porque não interessava. Mas, meu prezado, também no mundo animal, quando o predador vinha rodeando aquele rebanho de gnu ou de búfalo, você já notou como é que os adultos fazem? As vacas velhas e os touros velhos, o que eles fazem? Eles fazem uma parede para proteger os novinhos, porque os novinhos são presa fácil para o predador. Então, quando Deus está dizendo para os jovens: ei, jovem, lembra do teu Criador, porque tu está numa fase muito perigosa para a tua vida. E eu fico muito triste quando eu olho para aquela estatística. Eu estava um dia desse na barbearia, meu filho tem uma barbearia, mas do lado de casa tem uma também. E eles compram o jornal todo dia, Diário do Pará. Então, um dia eu falei para o barbeiro lá, meu vizinho, eu disse assim: Jus, se pegar a página policial do Diário do Pará e espremer, sai sangue. Que quando você olha, é só jovem morto. Morto pela polícia, morto pelo traficante, morto de acidente. Por isso, nesta noite, Deus é tão maravilhoso que quando Ele tocou no meu coração para falar sobre isso, Ele também trouxe vocês daqui, né, o jovem, para que você escute. A sua vida é uma dádiva de Deus, mas você é o responsável de você viver a estatística de 72 anos para os velhos, ou você com 20 desaparecer daqui. Vai depender
de como você quer viver a sua vida, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão que esse mundo está dando. Quero dizer para a Jeane que nessa idade que ela está, vai aparecer também os prostitutos, como diz o pastor Silas Malafaia, os filhos do cão querer interromper o futuro de uma jovem dessa. Quando você vai num posto de saúde, você fica abismado, mesmo com todo tipo de preventivo que o mundo já inventou para as mulheres não engravidar. Você vai num posto de saúde e você vê coisas horrorosas. Mocinha de 11 anos, não dá conta nem de andar, bichinho. E o pior de tudo é que o filho do cão que emprenhou ela sumiu. Entendeu? Então você deve pensar bem. Quando chegar... Geralmente o cara que não presta é aquele que tem mais papo. Dizer logo para você. Eu fui jovem, eu sei disso. O cara que tem mais saliva, como diz o jovem, tem jovem aí que diz, rapaz, mas eu não consigo ganhar uma namorada, não tenho papo. E quando você vê um que tem papo, saia fora. E o cabra mente mais do que cão, que cachorro que acoa a alma. E ele vai encher sua cabeça só de mentira. Mas no dia que ele vê você com a barriga grande, nem urubu de binóculo não acha mais ele. Vai sumir no mundo. Então que Deus abençoe e que possamos dar ouvido ao que Deus nos adverte. Lembre do seu Criador enquanto você está nessa época. Eu vou dizer para você sinceramente, se eu não tivesse acontecido isso comigo na mocidade, Miraci estava de osso branco fazia muito tempo. Mas graças a Deus que alguém me ajudou, como eu estou querendo ajudar vocês. Amém? Amém. Nosso Deus, nesta noite, somos agradecidos ao Senhor pela Tua Palavra, também por este momento que todos nós sabemos que para uma moça que completa 15 anos é o seu dia de princesa. Mas, ó Pai, nós pedimos a Tua proteção para a Jeane. Sabendo, ó Deus, que também é o período da sua vida em que os perigos lhe rondam mais. E que o Senhor esteja, ó Pai, campando Teus anjos ao redor da Tua serva e protegendo ela, ó Pai, de todos aqueles sentidos malignos que vão aparecer para tentar, ó Pai, destruir a vida da Tua serva. E nós pedimos a Tua bênção, agradecidos em nome de Jesus.